Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Cruz gravando mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando sobre reações de oxirredução. Assunto, gente, muito bom. Atenção vocês que estão se preparando para o Enem, para os vestibulares. Este conteúdo aqui, gente, cai mesmo. Então, claro, assiste este vídeo até o final. Tá bem? Mas antes de assistir, curte, comenta, compartilha, gente, este vídeo nas redes sociais. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para ajudar no nosso trabalho. Tá bem? Então vem comigo para mais esta videoaula. Então é o seguinte, pessoal, para compreender as reações de oxirredução, primeiramente você precisa conhecer o conceito de NOx e também precisa saber determinar o NOx tanto de moléculas como de íons, ok? Então vamos lá, gente, olha só, o NOx é uma carga que o átomo possui quando ele está em uma molécula, quando ele está em um íon ou mesmo quando ele está na forma isolada, tudo bem? Então vamos observar o seguinte, gente, olha só, alguns átomos eles possuem NOx fixo, tá bem? E aí esses átomos que possuem NOx fixo, é importante que você vá memorizando essa informação, já que para te ajudar lá durante a resolução de questões sobre reações de oxidação e redução, tá bom? Então veja bem, gente, os elementos químicos que estão lá na família 1A da tabela periódica, né, que são os metais alcalinos, eles possuem NOx fixo. E o NOx desses elementos que estão lá é exatamente mais um, tá? Como eu coloquei aqui, gente, olha, o exemplo do sódio. Então nós temos que o número de oxidação do sódio, que é da família 1A da tabela periódica, é mais um, tá bom? E aí potássio, lítio, rubídio, todos esses elementos possuem NOx fixo. Os elementos da família 2A, metais alcalinos terrosos, também possuem NOx fixo, mais 2, tá? Ou 2 mais, tanto faz, gente, essa ordem aí, tá? Mais 2. E aí, nós temos aqui, eu coloquei como exemplo de elemento químico da família 2A, o cálcio. Então, os átomos de cálcio, ele possui a carga positiva 2 mais. Fixo, gente, tá bem? Então, o bário, né? Qual é o NOx do bário? 2 mais. Qual é o NOx do magnésio? 2 mais, né? Do rádio, 2 mais. Então, esses elementos químicos, eles possuem NOx fixo. Também nós temos um elemento lá da família 13, né? Que é o alumínio. Esse elemento, ele possui NOx fixo, que é 3 mais. Então, você vê aqui o alumínio. Então, vai armazenando aí essas informações porque você vai precisar. E aí, gente, eu coloquei aqui um metal de transição externa, que é o ferro, para mostrar para vocês que ele possui NOx positivo, né, número de oxidação positivo, porém variável, tá? Você pode encontrar o ferro no estado de oxidação 2 mais, certo? Quando ele está lá formando o sulfato ferroso, por exemplo, e você pode encontrar o ferro no estado de oxidação 3 mais, lá quando ele está formando o trióxido de ferro. Então, gente, cuidado, tá? O ferro possui número de oxidação variável, mais 2 ou mais 3. Tudo bem até aí, não é? Tranquilo, gente. Vamos aqui para os elementos químicos, né, que possuem NOx negativo. Então nós vamos lá para os elementos da família 17 da tabela periódica, né, os halogênios. No caso nós temos o flúor. Professor, qual o número de oxidação do flúor? Gente, menos 1, tá? Então menos 1, ó, que o flúor. Aí nós temos o cloro, também menos 1. O bromo, né? O iodo. Então, o NOx desses elementos, gente, é NOx
fixo, tá bom? Não varia. Então, quando você estiver determinando lá o NOx, né, de uma molécula, e você encontrar lá o flúor nesta molécula, você já vai logo anotar que o NOx dele é -1. Tranquilão, né? Agora vamos ver aqui o oxigênio, gente. O oxigênio, ele é um elemento da família 16. Então ele pertence lá aos calcogênios. Observe o seguinte, olha só, o oxigênio, ele possui, gente, NOx fixo, tá? O NOx do oxigênio é 2-. Olha só, 2-. Porém, gente, existe aí uma exceção, tá? Quando o oxigênio ele estiver ligado nos peróxidos, tá? No caso H2O2, o NOx dele vai ser -1, tá bem? Então, gente, olha aqui, o NOx do oxigênio vai ser -2 quando você tiver o óxido, e vai ser -1 quando tiver os peróxidos. Beleza? Fácil, né, gente? Peróxido também. Como eu falei no início, né? Vai armazenando essas informações, fixando, porque você vai precisar. Gente, com relação ao hidrogênio, não é? O hidrogênio ele está lá na família 1A da tabela periódica, mas ele é especial, tá? Ele não é metal. Ele é um elemento químico que ele na temperatura ambiente, não é? Ele forma o H2, né, que é um gás e tal. Então ele é bem especial mesmo, tá? E aí observe o seguinte, que o NOx do hidrogênio, gente, é um NOx fixo, tá? +1, beleza? Porém existe uma exceção. Quando o hidrogênio ele estiver ligado a um metal, certo? A um metal como o sódio, ele forma os chamados de hidretos. Então, você tem o hidreto de sódio, o hidreto de lítio. Lá no hidreto, o NOx dele vai ser -1, tá? Então, quando você tiver, por exemplo, NaH, hidreto de sódio, o NOx do sódio vai ser positivo, né, que é 1, e o NOx dele, do hidrogênio, vai ser -1. Tudo bem, gente? Então, tá aí essas informações, olha só, e é extremamente importante, tá bom? Olha só, gente, existem aí algumas regras, né, para determinar o número de oxidação de uma molécula, dos átomos de uma molécula, dos átomos de um íon. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui o exemplo para a gente determinar o NOx dos átomos da água, é bem simples, e para a gente determinar aqui o NOx do carbono e do oxigênio aqui no íon carbonato. Então vamos lá. O NOx, a soma do NOx de todos os átomos de uma molécula é para dar igual a 0, ok? E a soma do NOx de todos os átomos de um íon é para ser igual à carga do íon. Então, vou passar aqui para esse lado para a gente ver aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos determinar aqui, gente, o NOx, tá? De todos os átomos da molécula de água e ver se essa igualdade aqui ela está correta, né? Então, duas vezes o NOx do hidrogênio, certo? O NOx do hidrogênio, vocês aprenderam que é 1, tá? Então, mais 1. Mais o NOx do oxigênio, vocês aprenderam que é -2. Então, isso aqui é para dar igual a 0. Então, você tem, ó, 2 vezes 1 dá 2, certo? Aqui tem um jogo de sinal, né? Aqui vai ter um jogo de sinal, mais com menos é menos. Então, -2 igual a 0, ok? Então, 2 menos 2 igual a 0. Vamos observar se esta reação ela é realmente de oxirredução. Para você verificar isto, você vai fazer o seguinte: você vai determinar o NOx de todos os átomos dos reagentes e de todos os átomos que estão nos
produtos. Aí você vai observar se houve variação do NOx, ou seja, se o NOx de algum elemento químico aumentou ou diminuiu, tudo bem? Então vamos lá. O NOx, gente, de substâncias simples, olha só, mais uma regra, tá? NOx de substâncias simples é igual a zero, isso mesmo, igual a zero. Então o NOx do zinco aqui, na forma metálica, ele é zero, tá bom? O NOx do oxigênio, gente, vocês lembram? Menos 2, tá? Então nós temos aqui menos 2 do oxigênio. Nós vamos ter que o NOx do cobre aqui, ele é mais 2, beleza? E aí você sabe que a soma do NOx de todos os átomos que formam o composto tem que dar igual a zero, tá bem? Então se eu tenho aqui, gente, ó, 4 vezes menos 2, eu vou ter menos 8, não é? Então eu tenho uma carga negativa menos 8. Se eu tenho aqui duas cargas positivas, então duas cargas negativas serão anuladas, resultando 6 cargas negativas, tá? Essas 6 cargas negativas que resultaram serão anuladas exatamente pelo átomo de enxofre aqui do sulfato, tá? Então a carga do o número de oxidação do enxofre vai ser mais 6. Tranquilo? Vamos lá, né? NOx de substância simples, gente, zero. Zero aqui, ó. O NOx do zinco, gente, é mais 2. Tá? O NOx do oxigênio, você já sabe também que é menos 2. Então vai dar basicamente esta mesma conta aqui, gente, ó, porque eu tenho aqui, ó, 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Esse mais 2 anula duas cargas negativas, resultando 6 cargas negativas. E aí, para anular as 6 cargas negativas, eu vou precisar de 6 cargas positivas, que essas 6 cargas serão exatamente do enxofre. Tá bem? Então, o que foi que o professor fez? O professor determinou o NOx de todos os átomos que estão presentes aqui na reação. Para quê? Para saber se a reação ela é de oxidação-redução. Então, vamos analisar o seguinte, gente. Olha só. Observe que aqui no reagente, tá? Então, tem aqui, ó, só relembrando para vocês, ó, o reagentes. E aqui você tem os produtos. Vamos lá. Olha só, o NOx do zinco no reagente era 0. No produto, 2. Então, passou de 0 para mais 2. Então, você diz que ele sofreu um processo de oxidação, né? O NOx dele aumentou, tá? O NOx dele aumentou. Então, foi de 0 para 2. Vou marcar aqui. Certo? Então, vamos lá. Anotando aqui, Zn, eu vou ter oxidação. Certo? NOx aumenta. Ok? Agora nós vamos ver o cobre, tá bom? Então deixa eu pegar aqui cor vermelha. Olha só, o cobre, você veja que aqui ele era mais 2, tá? No reagente. E aí ele passou a ser 0. Tá vendo aí? Então ocorreu, olha só, uma diminuição do número de oxidação. Então você vai ter que o cobre, certo?
ele vai sofrer um processo chamado de redução. Reduziu o número de oxidação. Então, NOx diminui. Ok, pessoal? Tranquilo, né? E aí, olha só, o sulfato, veja só, o enxofre era 6, mais 6 continua mais 6. O oxigênio era menos 2, continua menos 2. Então, as espécies químicas presentes nesta reação, que sofrem oxidação e redução, são exatamente o zinco e o cobre. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, né? A substância química que sofre o processo de oxidação em uma reação de oxirredução, ela é chamada também de agente redutor, porque ela perdeu elétrons e alguém recebeu esse elétron, não é? Então, quando o zinco perde elétrons, ele está reduzindo alguém. Então, vou dizer aqui que o zinco, ele é o redutor, tá? Ele é chamado de agente redutor. E o cobre, tá? Que recebe elétrons e sofre um processo de redução, tá? Ele é o agente oxidante, porque para ele ser reduzido, ele precisou do elétron de alguém, né? Ele oxidou alguém, então ele é o agente oxidante. Então, ele é o cara que faz a oxidação, oxidante. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Então, está aí o nosso primeiro exemplo de reação de oxirredução. Gente, tá tranquilo aí? Tá dando para aprender? Gente, se ficar alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá bem? Que aí em um outro momento ou nos comentários mesmo a gente pode estar tirando a sua dúvida. Tudo bem? Então vamos para o próximo exemplo de reação de oxirredução. Ok, pessoal, continuando aqui com a nossa aula sobre as reações de oxirredução. Nós vamos agora trazer o exemplo para vocês da reação do zinco com nitrato de prata, produzindo prata e nitrato de zinco. Observe que eu já coloquei aqui o NOx, tá, do zinco, que é uma substância simples, é 0, o NOx da prata, que é mais 1, o NOx da prata na forma de substância simples é 0, o NOx do zinco é mais 2. Como o NOx dos átomos que formam o nitrato não varia, eu posso cancelar, tá bem? E quando eu cancelo, gente, fica até melhor de você analisar o processo de oxirredução, verificar quem está se oxidando, verificar quem está se reduzindo, tá bem? Então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou reescrever a equação, tá? Tirando o nitrato aqui do reagente e o nitrato do produto, tá? Então vai ficar assim, ó, zinco, tá? Sólido, mais 2Ag, produzindo 2Ag, aqui é aquoso, aqui Ag que é sólido, mais Zn, tá bem? Aquoso. Falta só colocar as cargas aqui, não é? Então aqui é 0, aqui é mais 1, aqui é 0 e aqui é mais 2, tá bem? Então, gente, veja que quando eu tiro os nitratos do reagente dos produtos, olha só, fica melhor de analisar a minha reação de oxirredução. Então vamos lá, não é? Então observa o seguinte, tá? Que o NOx do zinco passa de 0 para mais 2. Então daqui, ó,
para cá, tá bem? Então verifica o seguinte, que o NOx aumentou. Então nós temos aqui uma oxidação, tá? Como eu tenho que o zinco ele está sofrendo oxidação, o NOx dele, o NOx aumenta, tá bem? O NOx dele vai aumentar. E aí observa agora a prata, e aí você vai ver que a prata, o NOx é mais 1, vai passar para 0. Então aqui eu vou ter, ó, olha só, aqui do reagente para o produto, o NOx vai diminuir, vai sofrer uma redução, não é? O nome de oxidação da prata. Então você vai ter uma redução, ou seja, o NOx ele diminui. Tá bem, gente? E aí, eu falei para vocês que o átomo que sofre o processo de oxidação, ele é o redutor. Fica ligado nessa informação. Então aqui o zinco é o redutor, tá? E a prata que sofre a redução, ela é o agente oxidante. Tem que a prata como oxidante. Tá bem, gente? Então, esta foi uma aula para vocês sobre reações de oxirredução. Falamos sobre o conceito de NOx, né? Como determinar o NOx de átomos, não é? Em moléculas, em íons, tá bom? Algumas regras básicas para vocês, tá ok? Então era isto. Se gostaram, curte o vídeo, compartilha, comenta e se inscreva agora mesmo no nosso canal. Não esqueça de assistir outros vídeos aí, gente. Vários vídeos no nosso canal, aulas preparadas especialmente para que você tenha sucesso. Tudo bem? Tchau e até o próximo vídeo.